Vamos aprender a fazer a montagem da blusa da nossa boneca Belinha. Aqui eu já estou com todos os moldes da nossa peça. Vou começar aqui pelo molde da frente. Tô trabalhando aqui com tricoline pink, tá? Aqui nós temos o molde da blusa, nós vamos cortar uma vez no tecido. Para quem está iniciando e não conhece ainda como que faz para estar recortando, é muito simples. Vocês vão pegar o tecido, posicionar o molde com uma caneta igualzinha a essa, que é uma caneta que se chama caneta mágica ou caneta fantasminha. Com essa caneta, vocês vão riscar toda a volta. Depois de riscar toda a volta, vocês vão pegar uma tesoura e vai vir cortando em cima do risco. Bem fácil, né? Então, eu cortei aqui, ó, uma vez a parte da frente, duas vezes a parte das costas, espelhado. Espelhado funciona dessa forma, vocês vão riscar, cortou aqui um lado, inverte o molde, e aí a gente corta aqui ao contrário, tá? Para poder dar um encaixe certinho na parte das costas. Aqui na manga, nós vamos cortar duas vezes. Geralmente, eu já corto duplo. Coloco o tecido dobrado, porque aí eu já vou estar cortando duas partes de uma vez. Só não esquece de passar aqui, ó, essa marcaçãozinha que indica onde nós vamos franzir depois. Certo? Aqui nós vamos ter a gola da blusa da nossa boneca Belinha. No molde, aqui na frente, tá escrito frente, tá? Tem um Fzinho aqui, ó, que indica a frente da nossa gola. Aqui eu vou trabalhar com tricoline off-white, pode ser um branquinho também, vai ficar bem bonito. Vou ter aqui duas partes de tricoline e uma camada de entretela. Se vocês quiserem, pode estar trabalhando sem a entretela também, tá? Aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma camada do tricoline e uma camada da entretela. Vou colocar aqui esse lado colante com o meu tricoline, o avesso do tricoline. Vou pegar um papel sulfite, colocar aqui por cima, vou vir com ferro quente e vou passar. Não passo o ferro direto aqui no tecido, que às vezes acaba queimando, tá? Então, eu sempre coloco um papelzinho por cima e venho com ferro. Segura, assim, um pouquinho o ferro, né? Pra ativar o termocolante da entretela. Lembrando que essa entretela aqui, ela é uma entretela de papel, então ela é muito fininha, tá? Senão vai ficar uma golinha muito dura. Se quiser fazer sem entretela, pode fazer que também dá certo, tá? Aqui eu já colei aqui a entretela com tricoline. Eu vou pegar aqui o meu tricoline e vou colocar frente com frente o tricoline, e aqui no avesso é onde eu vou estar riscando o meu molde. Risquei uma vez, vou inverter e risco aqui a segunda vez. Aqui na parte da frente, pode estar marcando com um Fzinho para indicar a parte da frente da nossa gola, tá? Feito isso, nós vamos levar para a máquina e vamos costurar, ó, toda a volta em cima do risco. Essa parte aqui de dentro não costura, a parte de dentro nós vamos cortar em cima do risco. Costurei aqui toda a volta da minha gola, já cortei o lado de dentro em cima do risco. Nós vamos estar virando aqui a nossa peça, vai ficar assim. Vou levar para a máquina e vou vir rebatendo, ó, aqui na beiradinha, toda a volta. E essa parte aqui de dentro, ó, nós vamos costurar bem aqui na beiradinha, só para não ficar abrindo e facilitar na hora de nós estarmos colocando na blusinha, tá? Depois de rebater a toda a volta, eu vou estar colocando um acabamentozinho aqui na barra, tá? Aqui, se vocês quiserem, pode deixar ela toda branquinha assim. Mas se vocês quiserem dar um detalhe a mais, como eu vou fazer aqui,
Aí, vocês podem estar colocando um acabamentozinho, ó. Esse acabamentozinho, ele é um acabamento da marca São José. Ele tem mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro na largura total dele, nessa parte aqui maior, ó. Dá 1 centímetro, tá? Eu vou vir colocando em toda a volta, vou vir costurando, aí vai ficar assim. Aqui na blusa, nós vamos unir os 2 ombrinhos. Vou pegar o molde das costas e vou posicionar juntamente aqui com o ombro na parte da frente, tá? Ó. Coloco frente com frente. Aqui no outro ombrinho eu faço a mesma coisa. Vai levar pra máquina e passar uma costura aqui, fechando os 2 ombrinhos. Costurei as 2 golas, agora eu vou colocar na minha blusinha, tá? Se vocês estiverem utilizando entretela, a entretela eu costumo deixar ela aqui pra baixo, tá? Então, essa parte de cima é a parte que tá só o tricoline. Vou abrir a minha blusa que eu já costurei. Aqui eu já marquei a parte do meio da blusa, se vocês não marcaram, marquem, dobra aqui nas laterais. Ajusta e marca aqui o meio, tá? Aqui nós vamos posicionar, ó, a parte da frente da gola, minha tá marcada. Se a marcação de vocês saiu, pega o molde, vê certinho aonde que é a frente. Vou posicionar, ó, bem aqui nessa linha central, aqui. E essa outra gola, vou fazer a mesma coisa. Aqui nós vamos ajustar e colocar o alfinete, levar pra máquina e costurar toda a volta. Aqui atrás, ó, sobra mesmo um espaço, tá? Que é pra depois a gente tá fazendo a costura nas costas, então vai sobrar. Aqui, ó, no ombrinho, na hora de passar na máquina, não esquece, sempre abre a costura. Assim. Depois que nós costurarmos aqui a gola, eu vou pegar um viés. Esse é o viés de 12 milímetros, 100% algodão. Ou se vocês quiserem também, pode usar o próprio tecido da gola para tá fazendo o viés, tá? Se vocês forem usar o tecido da gola para fazer o viés, ó, o tecidinho vai ter que medir mais ou menos, ó, aqui 2,5 centímetros. Aí, é só vocês dobrarem as 2 pontinhas aqui até o meio da tira de tecido e passar ferro, ó. E vai ficar assim, tá? Aqui, eu vou começar aplicando pela parte de trás. O viés, eu coloco assim, ó. Eu dobro ele aqui no meio, assim. Certinho. Coloco o tecido aqui entre as 2 partes, levo pra máquina e venho costurando aqui, ó, bem na beiradinha aqui do viés. E aí, eu venho contornando toda essa gola até aqui atrás. Após colocar o viés, aqui na parte de trás, nós vamos fazer a barra. Dobra 1, 2 vezes, leva pra máquina e faz a barra aqui na beiradinha. Depois de costurar a parte de trás, nós vamos estar colocando aqui a manguinha. Vou pegar minha manga e vou franzir, ó, de uma marcação até a outra. Aqui eu tô utilizando o ponto 4,5 para franzir, ó. Aí, depois de franzido, nós puxamos a linha de cima, ó, e vem ajustando na mesma medida, ó, da cava da manga. Nós vamos deixar na mesma medida. Feito isso, nós vamos ajustar cava da manga junto com a manga. A manga tem que vir aqui, ó, frente com frente, tá? Dobra a gola para não costurar junto. Aqui nós vamos ajustar com o alfinete, vai levar para a máquina e costurar essa circunferência. Após colocar as mangas, nós vamos fazer a colocação do nosso elástico. Esse elástico aqui, nós vamos medir a circunferência aqui do bracinho e vamos cortar aqui essa medida. Aqui, geralmente, eu deixo passando um pouquinho, que é para eu poder segurar na pontinha, tá? Eu vou pegar também, ó, 2 tiras de tricoline.
Essa tirinha eu cortei ela com 3 centímetros versus essa medida aqui de baixo, tá? Aqui tá passando um pouco, mas eu vou cortar. Então, aí, 3 centímetros versus aqui a largura da manga. Vou cortar aqui pra ficar no mesmo tamanho. Eu gosto de cortar um pouquinho maior, aí quando chegar no final da manga, eu tiro o que sobrou. Vou dobrar aqui ao meio. E vou pegar, ó, a barra da minha manga, ó, vou levar pra máquina e vou vir costurando aqui na beiradinha. A colocação dessa tira pode ser feita antes de franzir aqui a manga, antes de colocar na blusa, tá? Aqui, como eu inverti a ordem, eu tô colocando agora, tá? Mas dá pra fazer das duas formas. Coloquei o acabamento aqui na barra. Agora, ó, vou pegar o meu elástico, vou pegar também um alfinete. Ó, espetei o alfinete aqui bem na ponta do meu elástico e vou passar o elástico, ó, aqui na beiradinha. Lembrando que esse tecidinho que eu usei aqui é o tecido que eu vou usar no vestido, tá? Por isso que eu coloquei essa estampa aqui. Se vocês forem colocar outra estampa diferente, é a estampa que vocês podem estar utilizando, ou então, se vocês quiserem fazer tudo rosa, dá pra fazer tudo rosa também, tá? É que aqui eu quis fazer como se fosse um conjunto do vestido. Aqui eu vou vir puxando até alinhar aqui, ó, o elástico junto com o tricoline, tá? Vai prestando atenção para não puxar tudo de uma vez. Ó, aqui, ó, vou deixar essa pontinha aqui para fora, vou levar para a máquina e vou costurar, vou dar um retrocesso aqui na ponta para segurar o meu elástico junto com o tricoline. Costurei aqui essa pontinha, vou continuar aqui, ó, passando meu alfinete até sair aqui do outro lado, ó, até sair na outra ponta. Sair aqui na outra ponta, ó, vou puxar o meu elástico aqui, ó, também, puxar só um pouquinho assim pra fora, vou levar pra máquina e vou dar um retrocesso aqui também, travando o meu elástico junto com o tricoline. Travei aqui as duas pontas, agora a gente dobra frente com frente. Alinha aqui as pontas, costura com costura, abre a costura de cima, abre a costura de baixo, leva para a máquina e fecha aqui a lateral. Após o fechamento lateral aqui da manga, aqui na parte de baixo nós vamos dobrar, abre aqui a costura, dobra uma, duas vezes e vamos aqui fazer a barrinha. E aí, ficou prontinha a blusa da nossa bonequinha Belinha. Aqui na parte de trás, ó, eu fiz o fecho com o velcro. Se vocês quiserem colocar algum detalhezinho de florzinha ou algum lacinho na golinha, pode colocar, vai ficar bem bonito também. E assim, nós finalizamos a nossa aula. Outra dica também, que eu esqueci de falar... Aqui onde tem essas canetas, para apagar, geralmente eu apago com um secador, tá? Só toma cuidado para não ficar muito tempo com o secador no mesmo lugar, para não correr o risco de manchar o tecido, queimar, tá? E assim nós finalizamos a nossa aulinha da blusa da nossa boneca Belinha. Vamos iniciar a montagem do vestido da nossa boneca Belinha. Aqui nós vamos trabalhar com tricoline. Tô trabalhando aqui com tricoline azul marinho com poá branco. Aqui na parte da frente,
nós vamos posicionar o nosso tecido frente com frente. E aqui no avesso, nós riscamos o nosso molde. Para riscar, eu utilizei aqui uma caneta branca com refil branco. Que é aquela caneta que apaga com o calor, tá? Essa caneta, quando a gente risca, ó, ela é fraquinha. Começa a aparecer depois que a caneta vai secando, aí fica bem forte, assim, o risco, pra gente poder tá costurando. Essa caneta aqui, ela é ótima quando a gente vai trabalhar com tecidos escuros, como é o caso aqui, tá? Feito isso, vou levar pra máquina e vou costurar cavas e gola. Costura em cima do risco. O restante a gente vai cortar em cima do risco. Aqui na parte das costas, vamos posicionar o tricoline frente com frente e na dobra nós vamos posicionar o nosso molde. Aqui vai ser a dobra do tecido, tá? Risca toda a volta. Vai levar para a máquina e vamos costurar essa parte aqui da gola e a minha cava. Aqui na parte do ombrinho, lateral e a parte de baixo, a gente corta em cima do risco. Para fazer a saia, nós vamos precisar de uma tira aqui de tricoline. Essa minha tira, ela vai estar medindo 8 centímetros no comprimento por 1,50 na largura. Eu vou usar também aqui uma renda de acabamento. Essa minha renda, eu tô utilizando aqui uma renda 100% algodão. Ela mede aqui 2,5 centímetros, mais ou menos, tá? Eu vou cortar na mesma medida do meu tecido. Vou cortar também aqui 1,5 centímetros. Vou posicionar aqui embaixo, ó, minha renda, dobro ela assim por cima do tecido. E aqui na beirada, eu vou levar pra máquina e vou vir costurando para nós unirmos renda e tecido. Costurei aqui a blusa do vestido da nossa boneca Belinha. Aqui, depois de costurar, nós vamos estar cortando o restante. Aonde a gente fez a costura, a gente deixa uma pequena distância. E aonde não tem costura, nós cortamos em cima do risco. A parte de trás vai ficar desse jeito. Aonde tem curvatura, a gente sempre vem com a ponta da tesoura e dá alguns piques para nossa peça não ficar repuxada quando a gente estiver virando a peça. Aqui na parte da frente, nós fazemos a mesma coisa. Distância da costura em cima do risco. Aqui embaixo também, ó. Corte em cima do risco. Recortei aqui todas as partes. Aqui na parte da frente, ó, onde tem esse bico, nós damos aqui, ó, um pique de cada lado. Agora, nós vamos estar virando a nossa peça. Aqui também, ó, na parte das costas, aonde tem esse bico, a gente corta. Pra virar, geralmente eu gosto de colocar um dedo aqui dentro, ó, coloco o dedão. E aqui na ponta, ó, coloco o bico da tesoura e viro. Aí, fica um bico bem certinho. Ajusta aqui o restante da nossa peça. Se quiser, pode estar passando a ferro para ajustar a costura, tá? Após nós virarmos e ajustar bem aqui todas as costuras, eu vou pegar aqui a parte da frente com a parte das costas. Nós vamos unir aqui os ombrinhos, ó. Posiciono parte da frente com a parte das costas. Vou abrir aqui, ó, a parte das costas. Coloco o dedo aqui dentro. Frente com frente. E eu vou virar, ó, assim.
Vou colocar a parte da frente dentro aqui, ó, da parte das costas. Aqui. Percebam, ó, entrou um ombrinho aqui dentro do outro, tá vendo, ó? Puxei aqui só pra poder visualizar. Vou puxar aqui e vou deixar as duas pontinhas na mesma altura, tá? Ó, bem alinhado. Leva pra máquina, passa uma costura e fecha aqui esse ombrinho. Depois de costurar o ombrinho, a gente só puxa aqui, ó. E aí, vai ficar certinho, ó, os dois lados. Agora, nós vamos fechar a lateral. Pra fechar a lateral, ó, eu vou abrir aqui, ó, a parte das costas. E vou abrir aqui a costura, ó. Aqui na parte da frente também. Vamos posicionar aqui costura com costura. Leva pra máquina e fecha aqui. Eu tô fechando pelo avesso, tá? Fecha aqui a lateral. Depois de costurar a lateral, nós vamos abrir essa costura, dobra frente com frente e vamos ajustar toda a nossa peça. Ajustei aqui toda a minha peça, agora eu vou rebater, ó, toda a volta. Aqui na parte de baixo, eu vou costurar bem na beiradinha, que é só para unir as duas partes, tá? O restante, ó, vou vir aqui rebatendo a costura, vou rebater aqui na gola, em toda a volta, vou rebater também a costura aqui da cava. Rebati aqui toda a costura, eu vou deixar a parte de cima reservada e nós vamos continuar a nossa saia. Após costurar o acabamento da barra, eu vou dobrar ele assim pra baixo. E aqui na beiradinha, ó, do meu tricoline, eu venho rebatendo a costura para que esse acabamento não fique levantado, tá? Rebati a costura na barra e nas laterais, ó, eu dobrei 2 vezes e fiz aqui a barrinha lateral. Agora, nós vamos levar para a máquina novamente e aqui na cintura, nós vamos franzir no ponto 4,5. Costurei, ó, toda a cintura no ponto 4,5, sem dar retrocesso nem no início, nem no fim. E deixando aqui uma sobra de linha, tá? Vou pegar a linha de cima da costura, sempre a linha de cima, tá? Se puxar a linha de baixo, trava tudo. E eu vou vir aqui, ó, ajustando esse franzido. E nós vamos deixar esse franzido, ó, na mesma medida da cintura da nossa blusa. Deixei o franzido, ó, na mesma medida da cintura da minha blusa. Vou virar a blusa assim por cima e vou ajustar a cintura da blusa com a cintura da saia. Aqui eu gosto, ao invés do alfinete, eu gosto de estar usando essas presilhinhas, que por conta desse franzido, eu acho mais fácil na hora de tá segurando, ó. Vou prender toda a cintura, levar pra máquina e passar uma costura pra unir as duas partes. Fiz a costura aqui pra unir a parte da cintura. E aqui na parte das costas, ó, eu coloquei um velcro pra gente poder tá fechando. E pra finalizar o nosso vestidinho aqui, eu vou tá colocando um lacinho, ó. Esse é um lacinho de crochê, geralmente a gente... Tipo um tricôzinho, geralmente a gente compra pronto esse lacinho, ó. Eu vou tá colando ou costurando aqui na frente do vestido. Eu vou colar um pouquinho pra lateralzinha aqui. Assim. E aí, está prontinho o vestidinho da nossa boneca Belinha. Vou vestir aqui o vestido da minha bonequinha. Aqui no ombrinho da blusa, ó, eu gosto de colocar um pouquinho de enchimentozinho aqui, ó, só pra deixar um pouquinho mais cheinho aqui o ombro, ó. Aqui. E aqui no outro lado também. Agora, eu vou tá colocando o meu vestidinho.
Olha que gracinha que ficou a roupinha da nossa boneca Belinha, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Gravando. Olha só que gracinha que ficou o vestidinho na nossa boneca Belinha. Nessa aula, nós vamos aprender a como confeccionar a calçola da nossa bonequinha Belinha. Para nós fazermos a nossa calçola, vou estar trabalhando aqui com tricoline. Aqui eu escolhi um tricoline na cor Off-White. Nós vamos colocar aqui o tecido frente com frente e vamos dobrar aqui, ó, na lateral, o nosso tecido. O molde, ele vai ser riscado na dobra. Para riscar o molde na dobra, é só posicionar o molde bem aqui onde nós dobramos o tecido e riscar aqui ao redor da forma que eu fiz. Feito isso, eu vou cortar em cima do risco. Eu vou fazer isso 2 vezes. Para mim não ter que riscar 2 vezes, eu vou pegar já mais um tecidinho na mesma medida, vou dobrar aqui na lateral, vou posicionar o outro tecido aqui por cima e vou unir essas 2 partes com o alfinete, e aí eu venho cortando tudo junto em cima do risco. Recortei aqui todas as partes, eu vou estar abrindo. Vou colocar o tecido frente com frente. Vamos levar para a máquina e costurar aqui as 2 laterais até esse bico. Após costurar aqui as laterais, eu endireito a minha peça e vou colocar aqui embaixo, ó, costura com costura, frente com frente, abre a costura de cima e abre aqui a costura de baixo. Leva para a máquina e vai fechar, ó, o meio aqui das pernas. Agora, nós vamos colocar o elástico na nossa calçola, vou virar a peça aqui pro lado correto. Vou pegar o meu elástico, eu tô utilizando o elástico aqui, um elástico 9 milímetros. Vou colocar ele aqui na cintura. Abre aqui a costura do meio. Bem aqui na beiradinha, ó, vou dar um retrocessozinho e nós vamos colocar esse elástico em toda a volta. A medida desse elástico, vocês vão tirar na cintura da boneca. Então, vocês vão medir a cintura e vai cortar o elástico na mesma medida da cintura. O elástico da coxa, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a perna da boneca, vai medir a circunferência da coxa e vai cortar essa medida 2 vezes no elástico, tá? Vou começar aqui pela cintura. Coloca aqui o elástico, dá o retrocesso para segurar, estica, segura junto com o tricoline, costura, estica e costura, até nós fazermos toda a circunferência. Franzi aqui na beiradinha, agora é só dobrar 1, 2 vezes, estica o elástico e aqui na beiradinha, ó, na parte de dentro, a gente vem costurando essa parte aqui de baixo. Depois de costurado, ó, vai ficar assim. Aqui na perna, nós vamos fazer a mesma coisa aqui nas 2 barras, tá? Aí, ficou assim a calçola da nossa bonequinha Belinha, depois de finalizada.